Acelerador de vendas no Instagram. 3 passos para transformar definitivamente seguidores em clientes e vender todos os dias. Antes de começar, eu quero passar para vocês 4 pontos muito importantes. Primeiro, não existe fórmula mágica. Segundo, dedicação é igual a resultado. 3, é uma construção, é fazer o que deve ser feito. Quarto ponto, intensidade da ação é igual à intensidade da reação. Tá, mas o que você vai precisar? Papel, caneta e muita atenção. O que você vai ver aqui não vai encontrar de graça em lugar nenhum. E fica comigo até o final, que o melhor está no final. O que você vai aprender aqui é baseado em 3 pilares. É o nosso método Delta, que se baseia na mudança de mentalidade, estratégia e ação. Tá, o que você precisa para começar a trabalhar na internet, nesse modelo, são 3 ferramentas. WhatsApp Business, Instagram ou um site. Você inicia fazendo as suas vendas e depois você vai para o conteúdo se você quiser, tá ok? Vamos lá. Aqui tem alguns resultados dos nossos clientes que utilizam o método Delta, que utilizaram o método Delta, e esses resultados são resultados diários. Outra coisa que eu vou mostrar para vocês agora são os anúncios, né? São prints de anúncios de campanhas que foram vinculadas, né? Observe que aqui tem um investimento de R$ 175 numa frequência de 2,33, que é o número de vezes que a pessoa viu o seu anúncio, e aqui você tem 15.533 impressões, e aqui você tem um alcance de 6.554 pessoas, e aqui você tem um engajamento de 340 pessoas, né? Então, para você entender como funciona o tráfego é a sua loja dentro de uma grande avenida, onde trafegam milhares de pessoas diariamente, né, em busca de comprar alguma coisa, olhar, pesquisar. Então, o tráfego, ele faz com que você entre nessa grande avenida e tenha acesso a esse fluxo de pessoas passando em frente à sua loja. O seu criativo é a sua fachada, onde você vai atrair essas pessoas para ver os seus produtos, para clicar no seu site, para te chamar no WhatsApp. Entenderam? Então, se você está numa avenida e tem pouco fluxo de pessoas, imagina que você tenha na internet grandes avenidas que comportam milhares de pessoas ali o dia inteiro trafegando, e você tem a possibilidade de colocar seu anúncio ali para aparecer para essas pessoas, tá? Então, o investimento não é alto, você já começa a ter resultados nas primeiras semanas, enfim, nos primeiros dias você já começa a ser visto de uma forma massiva, tá ok? Então, aqui embaixo vocês percebem que aqui eu tenho 2 campanhas. Nós rodamos 2 campanhas de um post, uma imagem estática, e um vídeo. Eu gosto de nomear assim, ó, o convite aqui de uma imagem estática e um vídeo. Tá? Perceba que o resultado da taxa de cliques é maior no vídeo, porque como a gente tem ensinado, e você vai aprender aqui na aula, que o vídeo é muito importante para a conversão, ele se conecta mais, ele engaja mais, e você consegue transmitir a sua mensagem de forma mais efetiva. Então, nessa campanha, nós tivemos 48 cliques numa imagem estática, e nós tivemos 123 cliques no link através do vídeo, tá? Com investimento aqui de R$ 2,18 por clique na imagem e 84 centavos por clique no vídeo. Isso é excepcional. A gente sempre fala que o vídeo é muito importante para você rodar anúncio, tá ok? Então vamos lá. O que você vai aprender e conseguir aplicar na prática no seu negócio após essa aula? Produzir conteúdo para topo, meio e fundo de funil. Produzir conteúdo para cliente emocional e cliente racional. Como anunciar de forma estratégica. Como aplicar o funil de vendas para produto digital, serviços ou produto físico. Nesse momento eu convido a Nádia, copywriter aqui do nosso método Delta, nossa escalada digital, para dar sequência na aula a partir daqui. Então a gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Olá a todos! Então, antes da gente falar sobre o acelerador de vendas em si, é preciso começar com o primeiro passo, que são os níveis de consciência. Você já ouviu falar em níveis de consciência? Você sabe como trabalhar os níveis de consciência da sua audiência antes de oferecer o seu produto ou serviço? Então, a gente pode chamar isso de primeiro passo, né? Que, como a gente costuma dizer, quem fala com todo mundo não fala com ninguém.
E é exatamente assim que funciona a questão de nível de consciência. Quando você vai produzir um conteúdo, você tem que saber exatamente com quem você está falando antes de oferecer alguma coisa, né? Então a gente vai explicar melhor agora nesse passo a passo bem simples para que você entenda e consiga aplicar isso com o seu produto ou serviço na prática ali no dia a dia. Quando a gente fala com o público alheio, né? Essas pessoas são pessoas que nunca ouviram falar sobre você, sobre o seu produto. Na verdade, elas nem sabem muitas vezes que tem um problema para ser resolvido, né? Elas não vão dar atenção diretamente ao seu produto na hora que forem impactados, receberem aquela oferta, por exemplo, né? E o que a gente faz nesse caso, quando a gente se depara com um público alheio a um problema que você pode resolver? É um cliente perdido? Não é uma pessoa que a gente tem que dar atenção? De forma alguma. Esse público você tem que trabalhar o nível de consciência dele, né? Você tem que aumentar, fazer ele perceber que ele tem um problema e que muitas vezes ele nem considera um problema e que a vida pode ser muito melhor sem ele, né? Então, como que a gente pode exemplificar isso para ficar mais fácil? Imagina uma pessoa que passou ali metade da vida, um terço da vida, teve uma queda de cabelo, né? E o cabelo já não é mais como era na juventude, tem um cabelo mais ralinho, assim, né? Imagina essa pessoa. Então, ela convive com esse problema, porém, ela não tem uma visão que isso é um problema, ela já se acostumou com isso, né? E ela convive ali, passa seus dias de forma tranquila, sem considerar isso um problema. Então, essa pessoa é uma pessoa de público alheio. Por exemplo, se você tem um produto para oferecer para ela, você vende uma medicação para que ajuda a fortalecer o crescimento do cabelo, ou então você vende um aplique que pode aumentar a autoestima dessa pessoa, ou um mega hair, né? Você tem um salão. Então, você tem que trabalhar primeiro o problema que essa pessoa tem, mostrar para ela que a vida pode ser melhor se ela resolver isso antes de oferecer o seu produto. Então, esse é o público alheio. Depois, a gente tem o público consciente do problema. Então, nessa fase, a pessoa já sabe que ela tem um problema e ela se sente incomodada com ele, né? Ela já tem aquela necessidade de resolver o problema. E o que você faz? Você apresenta uma solução para ela, né? Aí você vem com a solução do problema. O que a gente faz para elevar o nível de consciência dessa pessoa? A gente aumenta a percepção do problema. Então, a gente torna esse problema um pouquinho pior do que ele já é, mostra as características desse problema e em seguida você apresenta a solução, que nesse caso é a sua solução, né? Você mostra que existe uma solução e prova que a pessoa não precisa conviver com esse problema, que dá para ser resolvido de uma forma muitas vezes simples e que ela vai se sentir muito melhor sem esse problema. Então, nesse caso aqui, você começa a falar sobre a resolução desse problema, né? Então, a pessoa tem uma queda de cabelo, tem um incômodo, se sente mal, sua autoestima está baixa por conta dessa aparência física, e isso pode ser resolvido de uma forma simples, de uma forma indolor, e que ela vai se sentir muito melhor depois disso. O nível de consciência seguinte é o público consciente da solução. Então, ele já sabe que tem um problema, ele já conheceu alguns tipos de solução, mas ele ainda não sabe qual solução é a mais indicada. Quanto mais consciente, quanto mais perto da compra, esse público está. Então, quanto mais ele tem conhecimento sobre o produto, sobre os benefícios que esse produto vai causar para ele, esse serviço, mais próximo de fechar essa compra ele se encontra. Nessa fase, então, ele já sabe que tem um problema, ele sabe que existe solução, mas ainda não está decidido qual é a solução mais adequada para ele. E o que a gente faz com esse tipo de público? A gente prova que o seu produto e não qualquer outro é a melhor opção para ele. E é a hora de apresentar o seu produto como resposta definitiva. Nesse ponto aqui, a gente fortalece todos os benefícios do produto. Não são características. Não é se o produto veio do Japão, se o produto é importado, são os benefícios que o produto vai trazer para aquela pessoa.
você vai ter um resultado em X dias, em tanto tempo o seu cabelo vai voltar a ser como era antes, você vai recuperar sua autoestima, não vai precisar mais usar o cabelo preso na hora de comparecer a uma festa, a um evento, você vai se sentir muito mais bonita. Então, né, são esses pontos que a gente chama de benefício relacionado ao serviço ou ao produto. O próximo nível de consciência é o público consciente do produto. Então, nessa fase, ele já sabe que existe um problema para ser resolvido, ele já sabe que existem várias soluções no mercado e ele sabe que existe a sua solução. Ele está prestando atenção em você. E o que a gente faz para aumentar o nível de consciência desse público? Aqui é hora de mostrar os benefícios e diferenciais do seu produto, provando que as outras opções do mercado são inferiores. Então, aqui você reforça ainda mais as características e mostra os resultados do seu produto, né? Você prova que o seu produto funciona e que ele é melhor. O próximo nível de consciência e o final, o último nível de consciência, é o interessado. Então, agora é tudo uma questão de negociação. Essa pessoa ela já está super consciente de todas as etapas, ela já sabe que tem um problema, que existe a sua solução e que a sua solução é a melhor. Ela já está convencida disso. E o que você faz agora? Uma boa oferta. Nessa hora, as pessoas estão praticamente decididas a comprar o seu produto. Elas estão precisando só daquele empurrãozinho, que pode vir na forma de um evento de vendas, uma condição especial de pagamento, por exemplo. Né? Então, é a hora de você ofertar o seu produto e aí acontece a conversão. Aí essa pessoa está pronta para comprar. Aí a gente se pergunta, então, com qual nível de consciência eu devo falar? Você tem que falar com todos esses níveis de consciência. Então, o importante para antes de fazer um post para o Instagram, por exemplo, você primeiro ter essa percepção com qual nível de consciência você vai falar. Você vai falar com aquela que ainda não sabe que tem o problema, para que já está procurando uma solução para esse problema que você resolve, ou para aquela que já está pronta para comprar. E é interessante você trabalhar esses 3, né, esses 5 níveis de consciência todos os meses, frequentemente, no seu Instagram, para atingir todo tipo de público. Com qual frequência? Você vai falar com essas pessoas sempre. Então, assim, o ideal não é que você faça uma escolha, é que você trabalhe sempre todos os níveis de consciência para estar chegando pessoas novas que vão te conhecer. Outras pessoas você já vai estar trabalhando o conhecimento, a decisão, né, mostrando que o seu produto é a melhor escolha para ela, o seu serviço. E a etapa final é onde você faz a oferta. E lembre-se sempre dessa premissa, que quem fala com todo mundo não fala com ninguém. Então, você tem que saber exatamente com quem você está falando. Você tem que ter desenhado ali na sua cabeça, né? Ter aquela imagem da pessoa, exatamente a pessoa com quem você está falando naquele momento. E não querer falar com todos esses níveis de consciência ao mesmo tempo, porque aí você não vai atingir ninguém. E nada como a prática, então a gente orienta aqui, depois de ter sido apresentado aqui esses níveis de consciência para você, que você elabore aí um conteúdo, né? Escolha um determinado produto, um determinado problema, né, ou serviço, e que você elabore aí um conteúdo para a rede social para cada um desse perfil que a gente apresentou, para você entender melhor na prática como isso funciona. O segundo passo, também muito importante, que você saiba é que existe 2 tipos de público, né? 2 tipos de pessoas. E, além dos níveis de consciência diferentes, também algumas tendem na balança ali mais para o racional e outras para uma decisão mais emocional. Então, a maioria das pessoas, né, grande parte das pessoas, compram por impulso. São as pessoas que a gente fala que compram por emoção, né? Mas existem aquelas pessoas que não são tão fáceis de convencer, que elas não se incomodam com gatilhos mentais ou com uma promoção fantástica, né, com alguém que entra gritando, oferecendo algum produto ou serviço. São pessoas que têm que ser convencidas, elas precisam de um pouquinho mais de dedicação ali para você mostrar para elas que isso pode ser interessante, que ela precisa prestar atenção em você. Essas pessoas são os clientes racionais.
E eles precisam de uma abordagem diferente dos clientes emocionais. Eles deixam de comprar apenas por pensar demais e precisam ser convencidos, enquanto os emocionais agem mais por impulso e não precisam pensar muito para tomar uma decisão. Então, aqui a gente tomou como um exemplo um tênis, né? Então, imagina um tênis, um lançamento de edição limitada, um tênis de uma marca famosa, né? Que esteja em promoção e que seja do agrado da pessoa e não necessariamente está precisando dele. Então, ela não precisa daquele tênis, mas ela se deparou ali com uma oferta, né? Com uma alguma coisa citando uma promoção ou uma exclusividade, né? Um cliente emocional, ele vai querer comprar pela exclusividade, pela novidade, né? Ele não quer perder aquela oportunidade, se está dentro de acordo ali com as condições dele, ele não vai pensar muito e ele vai adquirir aquele produto. Já um cliente racional, ele vai se fazer muitas perguntas antes, né? Então ele vai falar: "Ah, mas para que eu preciso desse tênis? Eu já tenho um tênis, né? Ele tá me servindo, ele tá novo, ele tá em bom estado, né? Não sei, acho que não vou comprar ainda não", né? Então o racional, ele coloca muitas dúvidas, muitas questões ali antes de fazer uma compra, por exemplo. E essas diferenças não significam maior ou menor dificuldade. Só, né, a gente trouxe isso aqui para mostrar para vocês que existe a necessidade de usar recursos diferentes para você não perder vendas, para você atingir tanto um público racional quanto um público emocional. Qual que é o tipo de conteúdo ideal, então, para a gente atingir um cliente racional? Através de depoimentos longos de quem já comprou, inclusive em vídeos. Então, sempre que alguém te mandar ali um depoimento no WhatsApp, no Instagram, né, no direct, um depoimento positivo, compartilha isso, né, nos seus stories, mostra isso. Tem ali um dia específico da semana para estar apresentando isso, como prova social, isso é muito importante. Tem um poder de convencimento e de trazer mais pessoas para serem convencidas que o seu produto ou serviço funciona, muito poderoso. Imagens, gráficos, vídeos, números e estatísticas. Então, notícias de jornal falando sobre aquele produto ou serviço que provem que o que você está falando ali é real, né? Que não é só você que está falando aquilo. Evidências científicas, né? Ou publicações em jornais. Apelo à segurança, falar sobre garantia em caso de insatisfação e você oferece um atendimento ali pessoal, né, no WhatsApp, que soluciona qualquer dúvida de forma rápida. E os gatilhos que a gente fala, né? Então, a forma de você chamar a atenção que mais funciona são os gatilhos que mostram autoridade, né? Que prova que você sabe do assunto, que você domina aquele assunto e que você tem resultados para provar, para mostrar ali para as pessoas. Seja específico, então fale em números, porcentagens, dias, quilos perdidos, né? Então, sempre que você fizer uma promessa, tenta ser específico. Se você está falando que resolve um problema, se você conseguir falar em quanto tempo você resolve, se a pessoa emagrece com aquilo, quantos quilos, quanto tempo ela vai demorar, né? Se ela seguir o passo a passo adequado que você ensina. Então, sempre que possível, ser específico, falar em datas, em porcentagens, em números, né? Prova social, então, depoimento é fundamental para atingir, para convencer esse tipo de público e trabalhar a urgência e a escassez, né? Não dá muito tempo para ela fazer muitas considerações, que são aquelas chamadas para ação, né? É só hoje, são as últimas vagas, a última vez com esse preço, não perca, inscreva-se agora. Isso não dá tempo dela pensar muito, ela tem que tomar uma decisão rápida, então ela vai fazer ali o mínimo de questionamento possível e já vai tomar a sua decisão. Então, aqui a gente trouxe alguns exemplos para tornar mais fácil esse entendimento, né? Quando a gente fala com um cliente racional. Então, né, a gente mostra uma frase, é uma notícia, né? Tem porcentagem, e então depois você apresenta as vantagens do produto. Aqui também a gente traz uma notícia provando que o que a gente está falando ali no conteúdo é real, não, né? A gente não está tirando da cabeça, isso existe.
Isso saiu em um jornal, em uma revista, né, renomada. Nesse caso aqui, então, a gente oferece, fala da urgência, né, então oferece um desconto grande ali, né, nos cursos, porém, apenas no mês de novembro. Garanta já a sua vaga, então a gente sabe, coloca para a pessoa ali, olha, você tem que se decidir esse mês, porque o desconto é válido só durante esse mês. Aqui um depoimento, né, de uma pessoa falando sobre o produto, sobre o serviço. Aqui a gente mostrando a aprovação, então mostrando que a metodologia funciona, que a gente tem provas. E aqui falando a questão da segurança, né, mostrando que seguindo esse passo a passo, ela tem mais segurança. Então, esse é um tipo de conteúdo ideal para a gente falar com o cliente racional. Já quando a gente quer atingir o cliente emocional, o ideal é que se use headline, né, as chamadas dos posts mais chamativos, mais impactantes, destaques ao longo do texto. Então, frases em fonte maior, se você está fazendo um carrossel, cores diferentes, destaque em negrito para palavras mais fortes, que você quer que preste mais atenção, para a pessoa ter uma leitura mais rápida, né? Ela não é aquela pessoa que costuma ler muito, um texto muito longo. Textos circulados, onde você quer chamar a atenção para aquele trecho mais importante. Trabalhar listas, né? Os checklists. Então, são coisas que impactam, que fazem a pessoa prestar atenção, que ela guarda aquilo, que ela vai ter uma facilidade maior para ler e para assimilar. Usar subtítulos abaixo das headlines, caixinhas com depoimentos também mais curtos, e os vídeos no Reels, né, para atender quem não vai ler. Então, o mesmo conteúdo que você gera em um texto, é interessante que você consiga fazer de uma forma diferente ali, né, ou em áudio, você narrando aquela situação, ou usando os gatilhos, né, de apontar algumas palavras mais fortes, né, impactantes, e depois você fazer uma descrição na legenda, fazendo um convite. Esse tipo de conteúdo atinge mais o cliente emocional. Então, aqui a gente tem alguns exemplos também, né, de posts para cliente emocional, para você atingir esse tipo de cliente. Então, a gente usa uma chamada mais direta e uma legenda, né, uma chamada aqui secundária, né? Aqui também é a mesma coisa, então a gente faz uma pergunta, será que é mesmo possível, né, para ela chamar a atenção dela e ela seguir lendo. O checklist, né, que também é muito orientado, a gente tem 2 checklists aqui, e sempre no final, né, uma chamada para ação. Aqui a gente fala para ela parar de fazer alguma coisa, então ela vai, né, ter curiosidade para saber por que ela não pode fazer aquilo, se ela faz. E aqui também a gente mostra a questão de circular, né, para chamar atenção para alguma palavra que a gente queira que o leitor ali preste mais atenção. E aqui é a mesma coisa, né? Então, como a gente fala que a prática leva à perfeição, para você gerar um conteúdo ali reforçando um mesmo tipo de conteúdo para um cliente racional, ele precisa de mais provas, precisa de mais detalhes, precisa ver resultado, e um outro tipo para cliente emocional, que já é alguma coisa que chama mais atenção, que dá mais destaque, ou que você facilita ali na forma de uma lista, para que ele assimile de uma forma melhor para tomar uma decisão. E o terceiro passo, e o último desse passo a passo, é trabalhar os níveis de consciência dentro do funil de vendas. Então, aqui a gente fala que é a cereja do bolo, né? E é o que você precisa saber para trabalhar esses 3 tipos de público. Acredito que você já ouviu falar em questão de funil de vendas, que é o topo, meio e fundo de funil. Então, todo esse público racional, emocional, os níveis de consciência são os públicos que estão dentro desse funil de vendas, né? E nesse momento você vai criar no mínimo 3 posts para trabalhar com cada uma dessas etapas. Então, você trabalha o público inconsciente, que é aquele público alheio, que não sabe do problema, que ainda não encontrou uma solução. E esse público, ele está ali no topo do funil, né? Esse público, ele não vai dar atenção imediata para o serviço que você oferece, para o
produto que você oferece. Ele vai prestar atenção no problema que ele sabe que ele tem e que você chamou a atenção dele para isso, né? Para alguma coisa que já esteja ali na rotina dele, na característica dele, e ele vai prestar atenção primeiro no problema para depois chegar na solução, que é o que você oferece. Então, nesse caso aqui, quando a gente quer falar com o topo de funil, a gente não fala do produto nem da solução em si. O foco é sempre o problema que você consegue resolver, né? Então, você apresenta ele de uma forma mais sutil, de uma forma mais leve, e aos poucos você vai chegando na solução. Mesmo que ele nunca tenha ouvido falar do seu produto ou do seu serviço, ele vai prestar atenção e vai colocar você ali, ter uma consideração pelo que você está falando. Então, aqui alguns exemplos, né? No caso, um médico gastroenterologista e cirurgião. Quanto tempo é normal sentir dor após a cirurgia? Então, aqui em momento nenhum a gente fala da especialidade, a gente está falando da questão da dor, da cirurgia. Então, eu vou chamar a atenção de um público que fez uma cirurgia ou que vai fazer uma cirurgia. Ou se você conhece alguém, então você vai prestar atenção no problema, né? A gente não está falando ali de solução, de serviço. No outro caso, pesquisei, estudei e travei. Isso aqui é voltado para um público de publicação científica. Também a gente não oferece o produto ali, a gente está falando de um problema que esse público tem para chamar a atenção dele, para depois a gente conseguir, né, entrar ali, mostrar para ele que existe solução para esse problema. E como utilizar os processos de aprendizagem a favor do aluno de forma rápida e assertiva. Então, aqui também a gente não fala do aluno se matricular, para conhecer a escola, né? A gente fala que existe uma forma de oferecer um processo de aprendizagem mais assertivo ali, mais rápido para o aluno, né? E aí, quem está dentro ali dessas dores, desse problema, vai prestar atenção no seu conteúdo e você vai conseguir atrair mais pessoas dessa forma. Então, quando a gente fala aqui de meio de funil, já é um público que tem ciência desse problema, né? E você vai oferecer a sua solução. Então, agora você começa a introduzir a solução, que é a que você oferece, também de uma forma mais leve, né? Então, ali no caso, a gente fala das dúvidas comuns, né? Então, quais são as dúvidas comuns do seu público? Fala sobre essas dúvidas, compartilha essas dúvidas com as pessoas, porque se um cliente tem uma dúvida, você pode ter certeza que diversos vão ter esse mesmo tipo de dúvida e você vai conseguir ajudar. Falando de um, você vai conseguir atingir várias pessoas. Um passo a passo para, né, no caso ali, 7 passos para atrair mais pacientes para o seu consultório e se destacar da concorrência. Então, ali a gente oferece um passo a passo, então a pessoa sabe que ali dentro ela vai encontrar pelo menos 7 passos de algo que ela tem que fazer, de algo que ela tem, né, que realizar para chegar a um objetivo. Isso também ajuda a pessoa a prestar atenção na solução que estão dentro daqueles passos para resolver um problema, que é se destacar da concorrência e atrair mais pacientes, né? E no terceiro caso ali, a gente apresenta, então, ali vários problemas, né? Que a pessoa pode estar passando, conhecer alguém que está passando por esses problemas. E se você tem algum desses problemas, quando você tem que consultar um especialista, né? Então, esse aqui, a gente já está falando com o meio do funil, é a pessoa que já tem consciência desse problema e que ela está procurando por uma solução. Aqui ainda no meio do funil, né, a pessoa que sabe que o seu produto é a solução para os problemas dele, né, mas ele precisa quebrar algumas objeções. Então, é aquela fase que a pessoa está assim, entendi, gostei, né, do que eu vi, mas será que é mesmo para mim? Será que é bom mesmo, né? Então, nesse caso aqui, a gente reforça os benefícios, tudo que você oferece, o seu diferencial da concorrência, né? Então, por que que a sua metodologia é mais segura? Por que que ela é uma garantia que você vai ter para realizar, para comprar comigo, né? O que que eu te ofereço de garantia? Por que que ela é mais segura? Então, eu te apresento isso, te provo que o meu método é melhor. 3 motivos para escolher
esse tipo de alinhamento para o seu carro. Então, por que você deve escolher esse e não outro? 9 motivos para ser aluno do colégio. Por que você é indicado, é melhor para você que você escolha esse colégio e não outro, né? Então, sempre tentando quebrar possíveis objeções, possíveis questionamentos que esse público faria. Você vai provar para ele que ele vai tomar a decisão certa, que é o caminho mais assertivo, é escolher o seu produto ou o seu serviço. E aqui, né, no meio ou fundo de funil, então é o público que já está muito quente, ele já está praticamente pronto para passar o cartão. E você vai apenas fortalecer a decisão, né, que ele já praticamente tomou, que é adquirir o seu produto ou o seu serviço. Nesse caso, então, ele já sabe que o produto existe e você vai provar que o produto realmente funciona e que o produto foi feito para ele sim. Nesse caso, você trabalha o desejo. Como a gente trabalha o desejo? Prova social de alguém que comprou esse produto, de alguém que você realizou algum tipo de serviço e que essa pessoa ficou satisfeita, que ele entrou em contato com você, que ele te deu um feedback positivo. E aí você mostra isso para a sua audiência e é a melhor prova, né, que o nosso produto é bom, que ele funciona, é quando outra pessoa fala dele, né, e não apenas a gente mostra ali todos os benefícios, mas quando a gente tem uma terceira pessoa falando do produto, do serviço que a gente ofereceu, e isso é o maior poder de convencimento. A maioria das pessoas, né, acredito vocês também que estão nos assistindo, que além de prestadores de serviço, de empresários, também são consumidores, né? E a maioria dos produtos, principalmente através da internet, a maioria dos produtos que a gente vai adquirir, a gente sempre procura pelo menos uma prova social, um feedback daquele vendedor, daquele produto, e isso não é diferente no nosso caso, né? A maioria das pessoas que estão interessadas, elas vão tomar a decisão final ali quando elas se depararem com algum depoimento, alguém que passou por uma situação parecida e que adquiriu aquele produto, aquele serviço e foi convencido que ele é a melhor escolha. E aqui no fundo de funil, então, é aquela pessoa que já está pronta para adquirir o produto e ela só precisa de um empurrãozinho, né? Nesse caso aqui, a gente vai fazer a oferta direta, né? E sempre que possível usar a urgência e a escassez. Né? Então, aqui no caso, o produto já é mencionado, você chama para ação mesmo, fala, é último dia, matrículas abertas, última turma que vai estar com esse valor atual. Use sempre escassez e urgência, sempre que possível, de acordo com a possibilidade aí do que você oferece, com a legislação, né? De acordo com o seu mercado de trabalho. Mas é isso aqui que faz a pessoa tomar a atitude, tomar a decisão final. Então, não precisa ter medo de vender, né? A gente fala muito da questão de vender sem vender. Aquela primeira etapa é onde a gente trabalha mais essa questão de não focar, ficar falando de vendas, mas aos poucos a gente está entrando no produto, está entrando na sua solução. Você não vai ficar falando de conteúdos aleatórios que não vai levar essa pessoa para lugar nenhum. Tem um objetivo, tem uma estratégia. E a estratégia é chegar nesse ponto aqui, que é a hora de fazer venda, que é a hora de ofertar o seu produto e é a hora que as pessoas vão estar prontas para finalmente realizar aquela aquisição, né? Então, aqui a gente colocou alguns exemplos, né? Então, um mês de ofertas, apenas esse mês, 15% a 20%. Um outro é uma promoção, agendou, ganhou. Então, ali embaixo na legenda está especificado ali que é uma promoção válida para os primeiros 30 agendamentos realizados. Então, você tem que tomar essa decisão rápida, você tem que agir logo, porque você pode ficar sem. E no outro caso, né, que as matrículas estão abertas com condições especiais, né, para a pessoa entrar em contato e falar com a equipe depois de ter trabalhado todo as outras etapas do funil. E antes de aplicar o funil de vendas que converte, existe uma regra de ouro que a gente chama de passo zero, né, que é a mudança de mentalidade. Então, antes de você desenvolver os seus posts, criar o conteúdo para a sua rede social, é importante que você tenha em mente qual imagem as pessoas têm ao chegar no seu perfil hoje. É essa imagem que você quer passar para as pessoas?
né? Você tem que ter isso bem claro, porque dependendo da sua resposta, a consideração de você criar um outro perfil profissional, começar do zero talvez seja melhor se a sua audiência, essa audiência que você criou ao longo desse tempo, talvez misturando muito conteúdo, falando de muitos assuntos ao mesmo tempo, não nichando especificamente no que você faz, talvez essa audiência ela não é uma audiência qualificada, né? Então, dificilmente você vai conseguir fazer vendas, tornar essas pessoas seus clientes. Então, fazer essa avaliação do perfil profissional do Instagram que você tem hoje para validar e avaliar se é melhor começar de novo ou se dá para tocar para frente aí com o perfil que você já tem. Outra questão é você se tornar uma autoridade no que você faz. Provavelmente offline você é essa autoridade e online você também tem que ser. Você é a mesma pessoa offline e online. Você apenas está usando as ferramentas digitais para aumentar a conversão, aumentar a captação de novos clientes. E você tem que ter uma autoridade, tem que ter o seu posicionamento ali sobre o que você fala, sobre a sua proposta, sobre o seu diferencial do concorrente, e você tem que manter firme aquele posicionamento que as pessoas vão te considerar a primeira opção, vão ver que você é uma pessoa séria no que faz e que você é único, né, naquilo, que elas não vão ter dúvida na hora que precisar daquele serviço, daquele produto, em optar por você. Então, né, não procurar imitar ninguém ou ser parecido com alguém, é ter o seu posicionamento, ser único por aquilo e se tornar a primeira opção exatamente por isso. Um perfil pessoal atrai mais pessoas do que perfis de empresa, né? Nesse caso, a gente fala, lógico que tem algumas situações que não tem como, é uma empresa, é uma loja, é um salão, uma clínica, vai carregar o nome da empresa, não tem problema nenhum. Mas aqui só para nível de engajamento, para vocês terem isso em mente também, que um perfil pessoal que carrega o nome de uma pessoa ou de um profissional, né, tem um rosto ali e não uma logomarca, esse tipo de perfil, ele costuma ter mais engajamento com o público, né? Porque a pessoa, ela vê uma outra pessoa do outro lado, ela não está falando com uma marca, ela está falando com uma pessoa, né? Então, tem engajamento com empresas que seguem esse passo a passo? Claro que sim, porém, quando é um perfil pessoal, uma pessoa ali por trás, né? O engajamento costuma ser bem maior. Perca a vergonha alheia. O que você precisa é preparo, estratégia e ação, principalmente nesse caso na hora de fazer vídeos, de aparecer no stories, de fazer um convite. Então as pessoas não estão prestando atenção nos seus defeitos, né? A maioria das pessoas, elas precisam daquela informação que você tem para passar, elas estão esperando por aquilo para ter uma ajuda em alguma coisa, um direcionamento em algo que ela pode resolver. E você é a pessoa adequada para isso, por que não gravar isso em vídeo, se aproximar da sua audiência dessa forma, né? Sem se tornar escrava, mas de uma forma prazerosa ali, que você tenha um contato maior com o seu público, que ele veja que você está presente, que tem uma pessoa por trás, né, daquelas postagens, uma pessoa real. Então, tudo na vida, né, como tudo na vida, o digital também não é diferente. Existe o tempo de plantar e o tempo de colher. Você precisa se dedicar, ter uma constância, reservar um investimento para o seu negócio no digital e construir que, com toda certeza, o empenho que você tiver ali de ação, de construção, é o mesmo, a mesma intensidade você vai receber de resultado. Isso é real. Em curto e médio prazo, de forma constante e escalável. Então, isso não para, isso não é por um tempo. Isso é uma forma contínua que você vai trabalhando e vai escalando seus lucros, vai aumentando o seu investimento pouco a pouco e o retorno é proporcional a tudo isso que você construiu, né? Desistir não é uma opção. Você começa no digital, você não para mais, principalmente quando você começa a fazer da forma certa, quando você tem uma estratégia e um direcionamento, você sabe aonde você quer chegar e os resultados começam a retornar e você começa a escalar esses lucros e o marketing digital é a melhor escolha para quem tem esse objetivo. Faça o que você gostaria de ver feito,
O online exige a mesma dedicação e qualidade que você oferece no seu dia a dia ali, nos seus produtos e serviços de forma offline. Quem é visto demais é ignorado e quem não é visto não é lembrado. Tenha um equilíbrio, nem de mais e nem de menos, né? Esse equilíbrio é a chave, é o segredo para você ter resultados aí, estáveis, né? Seguidor e curtidas é número de vaidade, então não se preocupe com quantas pessoas estão chegando, quantas pessoas estão saindo, mas veja aquela constância, acompanhe esse crescimento dia a dia. Você vai ver uma reciclagem de novos seguidores, seguidores mais qualificados que estão prontos para o seu produto, para o seu serviço, estão chegando ali com o objetivo realmente de adquirir o que você está oferecendo. Foque em contatos qualificados e conversão em clientes, né? Não preste atenção em quantas curtidas você teve, mas sim quantas mensagens você está recebendo, quantas solicitações de orçamento, isso é o mais importante. A intenção é sempre tirar a pessoa do post com o funil de vendas. Então, o post é um atrativo, onde você vai levar ela para o direct, para o WhatsApp, para o seu site, para uma reunião do Zoom, conseguir um cadastro de e-mail, por exemplo. Então, a intenção sempre é chamar a atenção dela ali no Instagram, mas para você levar ela para um outro lugar onde você vai conseguir ir trabalhando essa pessoa, conversar com ela de forma mais pessoal e conseguir aumentar a sua chance de conversão. Quanto ao ciclo da atenção, né, quando você consegue uma interação com a pessoa pelo direct, quando ela te chama ali para falar, tirar uma dúvida, perguntar o valor de alguma coisa, você, né, tem que manter uma comunicação com ela, porque você começa a ser o número 1 no ciclo de atenção dela ali, principalmente no Stories. O seu conteúdo vai aparecer para ela como uma das primeiras opções e ela sempre vai estar visualizando ali o que você está postando, o conteúdo que você está gerando ali no dia a dia, e isso aumenta a sua visibilidade, melhora o seu posicionamento e aumenta muito a chance de conversão em vendas. Entenda de uma vez por todas que você não precisa ser o mais seguido para vender mais, então não se preocupe com o número de seguidores, apenas tenha a estratégia e saiba entender como a ferramenta funciona para você utilizar ela da melhor forma, e é isso que a gente está passando aqui para vocês. Rede social não é blog, não copie e cole pesquisa do Google, então se a pessoa tem uma dúvida que ela pode encontrar no Google, ela não precisa ouvir o que você está falando, tenha o seu próprio conteúdo, a sua própria inteligência ali de conteúdo rico que você tem, que você exerce ali no seu dia a dia e passe isso para as pessoas. Né? Você não precisa copiar e colar como os fazedores de posts fazem. Você tem essa maturidade, essa expertise, que é o que você vai passar para as pessoas ali no dia a dia. As pessoas precisam de ajuda, de solução, elas não precisam de salvação. Então, você não precisa, né, falar como se fosse o último dia da vida para resolver aquilo ali. Você tem que ganhar a atenção dessa pessoa, mostrar que você pode ajudar, oferecer a sua solução. Posts aleatórios não geram vendas, isso não é marketing. Então, a gente, né, preza pela menor quantidade e mais qualidade, que é o que funciona. Não é quantidade aleatória, sem estratégia, jogando assuntos diversos ali, onde a pessoa não sabe nem o que está acontecendo. Então, essa estratégia é o que leva à conversão. Não prometa algo que não pode cumprir. Não engane a sua audiência. Então, tudo que você prometer tem que ser cumprido para que ela não se sinta enganada. E aí você perde um seguidor, um possível cliente e, né, perde também a sua autoridade. E agora, um passo a passo, a cereja do bolo, né, que a gente pode dizer, é mostrar para vocês que esse funil de vendas ele funciona tanto para produto digital, quanto para prestador de serviço, quanto para alguém que vende produto físico, né? E é o que a gente vai mostrar aqui para vocês, como utilizar esse funil de vendas, por exemplo, para quem vende produto digital, um produto na internet, né? Esse caso, esse tipo de profissional, ele precisa gerar necessidade no produto dele, né? Então, ele primeiro constrói uma audiência, aumentando o nível de consciência antes,
para fazer essa oferta depois. Então, ele trabalha muito topo e meio de funil, para depois fazer o fundo de funil, que é fazer a oferta direta, né? E ele precisa de presença, ele precisa de autoridade ali para construir essa audiência de uma forma segura, de uma forma escalável. Tem que ter um posicionamento, posts com estratégia dentro desse funil de vendas. Aumentar o seu alcance através dos anúncios pagos, isso é fundamental, e ter um mix de produtos. Então, você tem o seu produto principal, você pode gerar ali um produto upsell, um produto high ticket, né, uma mentoria, um downsell, que é uma aula mais simples, oferecer um produto com um custo mais baixo para quem não comprou o principal, né, e trabalhar uma lista de e-mails, jogar esse público dentro de um WhatsApp para você trabalhar e gerar necessidade nesse público para aumentar a conversão do seu produto digital. Para produto digital, então, existem as formas mais comuns de venda desse produto, é o lançamento meteórico, que é o que a gente fala, abertura e fechamento de carrinho, você trabalha a captação, faz um evento gratuito de alguns dias, né, que você deve se deparar bastante aí nos anúncios do Instagram. Isso é um lançamento meteórico, né, um lançamento que você alcança um maior volume de pessoas, onde você tem um investimento acima de R$ 10.000 na maioria das vezes, para você ter uma explosão de vendas, trazer muita gente para dentro desse funil, para conseguir fechar um número de vendas muito bom. Então, você fecha o carrinho e, né, ou tem uma data prevista ou não para reabertura do carrinho. Então, quem entrou, entrou, quem não entrou, não entra mais, né? Esse é o lançamento meteórico. O lançamento perpétuo é o conhecido como venda todos os dias. Então, é onde você tem um produto digital e através de um vídeo de vendas, você trabalha essa audiência, você atinge um menor número de pessoas, porém, você faz vendas recorrentes. Costumam ser produtos de um ticket mais baixo, um valor mais baixo, né? E você tem um baixo investimento ali em torno de R$ 1.000, um pouco mais, para conseguir manter e escalar os lucros, porém você não tem essa abertura e fechamento de carrinhos, né? É interessante saber também que para todo investimento que você faz relacionado ao lançamento de produto digital, você tem uma taxa de conversão estimada entre 2% e 5%. Então, de todo mundo que entra nesse funil, 2% a 5% das pessoas vão se tornar leads qualificados e que vão adquirir o seu produto, né? Então, quanto mais pessoas entrarem, mais vendas você vai fazer. Por isso que você tem que trabalhar a captação, trazer pessoas para o seu funil para depois você fazer as vendas. E como escolher posts para anúncio? Os posts com maior engajamento no orgânico, os que te trazem mais seguidores, mais toques no links, que são o público mais engajado, é o que você vai escolher para ser anunciado. Lembre-se de atingir todas as etapas do funil, falar com diferentes níveis de consciência. Então, a gente orienta um mínimo de 3 posts por mês sendo anunciados para você ter resultados. Para esse tipo de produtor, né, produtor digital, é interessante que você tenha uma presença no Instagram, porém, não é obrigatório, vai de acordo com a forma que você se sente bem de estar ali, de falar, de aparecer nos stories, de ter um contato maior com o seu público, maravilha. Se não, você vai fazer vendas do mesmo jeito, você vai vender, sim, todos os dias, com pelo menos 3 posts dentro do funil de venda sendo trabalhado na forma de anúncio pago. Alternar vídeo e imagem. O vídeo é muito interessante, principalmente quanto ao custo mais barato e a taxa de conversão maior. E o investimento diário aí, né, em torno de R$ 30 no mínimo por dia, se você vende um produto digital. Nesse caso, então, o retorno financeiro, ele está estritamente relacionado ao seu investimento. A intenção para você escalar aqui dentro é reinvestir. Então, sempre aumentar o seu investimento em anúncios conforme você tem um retorno para você ter cada vez um retorno maior. Validou o produto, aumenta o investimento para aumentar o retorno financeiro. Isso aqui para nível de
aumento de consciência de quem não sabe, né? O melhor investimento para quem trabalha com marketing digital e que os grandes gurus todos fazem é ter um produto digital. Então, sempre que possível, ensine alguma coisa, coloque algo para vender de forma estratégica, como um produto digital e escale os seus lucros. Quase todo mundo pode ensinar algo, facilitar o caminho de alguém e milhares de pessoas precisam aprender e querem facilitar a jornada para chegar onde você chegou, onde você está. Então, pense nisso, né, em um futuro próximo, talvez, desenvolver um produto digital e colocar isso para vender através do marketing, que é a melhor forma de investimento ali, de ter um retorno financeiro de forma automática através do seu conhecimento. E como aplicar o funil de vendas para quem presta serviço? Nesse caso, o interessante, o mais essencial, é você passar confiança. Então, o seu futuro cliente, ele precisa confiar que você é um profissional sério e que você é uma autoridade no que faz e que você é a melhor opção para ele. Trabalhe sempre problema-solução. Leve esse cliente para outro lugar, então, para um WhatsApp, para uma reunião no Zoom. Tire ele da rede social, né? Você capta ele ali e leva ele para outro lugar para fechar esse serviço. Dê uma super aula, uma masterclass, convide para um workshop para você apresentar todos os seus serviços de uma forma onde você fique mais à vontade, onde você tenha mais tempo e não tenha chance de fuga, que ele saia, né? Por exemplo, no Instagram, ele pode facilmente prestar atenção em outro conteúdo e deixar de assistir, deixar de prestar atenção no que você está falando. Então, sempre que possível, leve ele para um outro lugar, faça um convite para um outro tipo de reunião para você ter um contato maior com essa pessoa. Mostre seus cases de sucesso. Então, aqui nesse caso, não é sobre ensinar algo, né? Como um produto digital. Você tem que mostrar para ele, provar que dá certo. Mostre seus resultados, suas provas. Apresente o seu método. Porque é mais adequado ele escolher você do que um outro profissional, por exemplo. Faça lives. Não tenha medo de entregar. Né? As lives, nesse caso, são muito interessantes para chamar a atenção do público para o que você faz e te mostrar como uma pessoa real, acessível, né? Por exemplo, aqui um script de pitch, né? De uma live. Então, nessa quinta-feira ao vivo, eu vou te ajudar a criar o seu e-mail marketing automatizado de forma simples e objetiva. Eu vou apresentar os modelos de templates testados e validados para você utilizar na sua empresa. Ou, vou falar sobre as novidades no tratamento não medicamentoso para quem sofre com gastrite, como melhorar a sua qualidade de vida e aliviar os sintomas apenas mudando a sua alimentação. Ou ainda, por que o aparelho invisível é a melhor opção para crianças? Acompanhe os depoimentos de pais e crianças que tiveram resultado em menos de um ano. Então, aqui são possíveis convites aí para lives, né, que você sempre oferece uma ajuda, você apresenta novidades e você fala o porquê isso funciona, né? Então, você está fazendo uma captação de pessoas qualificadas para você fazer o seu pitch de vendas. Então, nessa live, você mostra tudo o que ele precisa fazer, o que ele precisa saber para alcançar os resultados e no final você apresenta duas opções. Então, agora ele já sabe o que fazer, né? Ele pode, em muitas situações, desenvolver até sozinho, ou então ele pode te contratar, te chamar ali para você fazer um orçamento para que você faça tudo isso para ele. Então, né, aí você joga ele para um formulário, para um grupo de WhatsApp, você joga ele para um outro funil para que você consiga ter um contato mais pessoal com essa pessoa e um diálogo mais fácil, né? Não consigo atender todos por aqui, então peço que preencha o formulário que eu deixei ali no link da bio, que eu entro em contato com você para a gente fazer um orçamento sem compromisso aí para ver qual é a melhor condição para a sua situação. Né? Sempre que possível fazer ao vivo e também gravado no modo webinário. Você pode deixar essa aula gravada e liberar ela ali numa plataforma. Porém, no Instagram você vai fazer as lives ali, né, ao vivo e sempre ajudar, sempre mostrar uma solução, trazer um porquê funciona ali pro seu seguidor.
E por último, mas não menos importante, o funil de vendas para quem vende produto físico, né? Para quem vende uma coisa palpável, que você compra, né? Que você adquire para algum tipo de uso. Nesse caso, você precisa gerar uma urgência, então a pessoa tem que sentir que se ela não aproveitar agora, ela vai ficar sem, ela vai perder essa oportunidade, né? Para produto físico, principalmente no exterior, nos Estados Unidos, né? É muito utilizado, aqui no Brasil a gente ainda vê pouco, é a campanha da primeira compra, né? Então, sempre que a pessoa comprar um produto com você, ela ganha uma porcentagem de desconto na compra de qualquer produto. Isso já é um bom gatilho para fazer o cliente escolher você e não o seu concorrente para começar esse relacionamento. Então, ele vai começar, ele vai se sentir bem por ter comprado de você, ver que você é um profissional confiável, que o produto veio certinho e na hora de comprar de novo ele não vai pensar duas vezes, ele vai querer comprar de você de novo. Oferecer ofertas especiais para um kit, então montar um kit com produtos que principalmente estão parados ali, que você não consegue vender, e você faz um kit com um produto de maior saída. Então a pessoa leva o produto por X, ou se ela levar o kit, ela leva por Y, né? Ela vê uma vantagem em levar o kit. E aí você consegue vender aquele produto que estava parado ali na sua loja. Trabalhar ofertas da semana, então oferecer algum tipo de brinde, desconto, cupom de desconto naquela semana, né, um vale para alguma coisa. Então, sempre pensar em questões sazonais para a pessoa, os seus clientes estarem sempre de olho, né, o que vai acontecer na próxima semana, né, cria uma antecipação e ele sempre vai querer estar visualizando ali as suas novidades. Não seja pontual, não se prenda a eventos sazonais, né? Datas comemorativas, Dia das Mães, Dia dos Namorados, inove, faça diferente. Então, invente a sua data especial de alguma coisa, né? Enquanto ninguém está fazendo nada, você tem aquela data especial para gerar chamar uma atenção ali para o seu estabelecimento e vender mais, enquanto todo mundo está vendendo igual ali no dia a dia, ou todo mundo cria aquela competição por uma data especial. Então, crie suas próprias datas especiais e gere um grande evento, chame atenção para aquela data. Isso dá muito certo. E a Black Friday fora de hora, a mesma coisa. Não se prenda a Black Friday que todo mundo faz na mesma data todos os anos. A concorrência é muito maior, você tem que chamar muito mais atenção, ao invés de você conseguir fazer uma Black Friday ali antecipada, antes da concorrência, onde a pessoa vai chamar atenção, né, para a sua oferta e ela não vai querer perder e vai comprar de você, não vai esperar a Black Friday do concorrente para ver se ele faria melhor, né, mas seja verdadeiro, realmente faça uma Black Friday ali fora de hora. Use e abuse do efeito uau, né? O que é o efeito uau? É ser diferente da concorrência. Então, não é copiar o que os outros estão fazendo, é fazer exatamente o que eles não estão fazendo, é chamar atenção para você. Né? Um exemplo simples aqui, mas só para você entender, né? Por exemplo, todo mundo fala, né? Amanhã é feriado e não vamos atender. O efeito uau acontece quando você coloca, né? Faz um post, um stories, por exemplo, falando que amanhã é feriado e a loja vai estar aberta com descontos especiais e novidades. Venha conferir. Uau, né? Eu não prestaria atenção em outra coisa. Eu ia querer lá no feriado para ver o que está acontecendo naquela loja e só aquela loja vai estar aberta. Então, sempre tente ser diferente da concorrência e nunca igual. E, finalmente, após compreender os pilares do método Delta, que são os pilares para você fazer vendas todos os dias, você está pronto para colocar o seu funil de vendas em prática. Lembre-se sempre que o que é óbvio para você não é óbvio para o seu público, então não tenha medo de ser repetitivo, de falar de novo ou de falar coisas que você acredita que as pessoas saibam. Muitas vezes elas não sabem. Fale com quem está chegando e com quem te acompanha faz tempo. Tenha em mente que esses dois tipos de público estão ali no seu perfil. Sempre tem gente nova chegando
e sempre tem gente que está ali já há um tempinho te acompanhando, então fale com esses dois tipos de público. Faça collabs com quem pode agregar mais valor ao seu perfil, trazer seguidores qualificados ou possíveis clientes. Nesse caso, pessoas que gostam de fazer colaborações ali, convidar alguém para participar de uma live, para bater um papo. Então, sempre pense que essa pessoa ela tem a grande possibilidade de estar trazendo mais pessoas para te acompanhar, para conhecer a sua loja, para conhecer os seus serviços. Então, convide pessoas estratégicas, pessoas que vão agregar mais valor, que vão trazer pessoas qualificadas para o seu perfil. E fazer posts no Instagram não é pensar em fazer dicas, né, para as pessoas, em oferecer dicas que ela encontra em qualquer lugar. É sobre falar menos de você e falar mais sobre o seu cliente, sobre as dificuldades, os problemas que ele passa e mostrar que você tem solução para apresentar para ele. Defina um calendário editorial, então tenha uma linha estratégica de pensamento, onde você tem conteúdos que afirmam seu posicionamento, que mostram seus bastidores, seu dia a dia, as dificuldades de estar onde você está, de ser o que você é, né, que você passa ali na sua rotina, as inspirações, os valores que você tem. Monte checklist de ajuda para os seus seguidores e possíveis clientes. Mostre antes e depois, aposte em passo a passo, isso dá muito certo. Mostre sua autoridade, que é quem você é, né? Então, network com pessoas que vão te agregar autoridade, que mostram que você merece estar onde você está e que você merece ser reconhecido e ser uma escolha para aquela pessoa na hora de adquirir um produto ou serviço. Mostre provas sociais, não tenha medo de mostrar elogios de pessoas que confiaram em você. Mostre seus resultados e faça vendas, faça ofertas, mostre os depoimentos de quem comprou, quebre possíveis objeções que impediriam alguém de comprar o seu serviço, né, o seu produto, e mostre os benefícios daquilo que você oferece. O segredo é atrair a pessoa certa, fazer ela confiar em você e depois se tornar seu cliente. E isso não acaba, é um ciclo. Então você multiplica isso através dos anúncios. E depois de ter aprendido tudo o que você precisa saber sobre funil de vendas, o que é preciso para acelerar os seus resultados? Você só precisa anunciar 3 posts por mês. Um para atrair mais clientes que estão no topo de funil, um para aumentar a sua autoridade e quebrar objeções, que é o conteúdo de meio de funil, um para fazer oferta, fazer vendas diretas e atingir o fundo de funil. O valor de investimento em anúncios recomendado está entre 10 e 30 reais por dia para negócios locais e no mínimo 30 reais por dia para produtos digitais, para que você alcance o número ideal de audiência que irá se tornar o seu cliente. O anúncio pode ser feito de 3 maneiras: pelo botão impulsionar do Instagram, contratando um gestor de tráfego ou pela plataforma Meta, antigo Facebook, que é mais indicado, tornando possível avaliar custo-benefício, qual conteúdo está convertendo mais, com menor custo e retorno sobre investimento.